Você tem uma impressora HP e não consegue usar. Vamos entender o cartucho HP, como que ele funciona? O cartucho HP tem o colorido e o preto, e o colorido tem 3 cores, tá? Aqui você tem a placa lógica. E alguém te ensinou que isso aqui não pode nem encostar que queima. Pessoal, não é bem assim, tá? Você pode passar a mão tranquilo. O que faz queimar a placa lógica do cartucho? Quando você coloca ele na impressora e tira, os contatos do carro de impressão com isso aqui pode romper os filamentos. Então, o excesso de movimentação de tira cartucho e coloca cartucho pode ocasionar o rompimento dessas bolinhas douradas. É um fato que queima. A segunda coisa que queima é quando a pessoa carrega o cartucho e ele vaza tinta. E ele vai molhar por baixo da placa lógica, que a tinta sobe por dentro aqui e molha. Fecha curto e queima. Mas o cartucho HP, você consegue imprimir com um cartucho desse mais de 1.500 páginas, tá? A gente trabalha com isso há mais de 20 anos e tem como provar pelo relatório de impressão, tá? Então, o cartucho HP, ao contrário do que você aprendeu, que ele queima facinho, não, ele não queima facinho. Outro fator muito importante para a vida longa do cartucho é a qualidade de tinta. Agora vamos à parte interna. Pessoal, uma das coisas mais erradas que existe é a pessoa tirar a esponja original do cartucho para colocar uma esponja paralela igual essa aqui, ó. Olha aqui que porcaria. Dá uma olhada. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido quem troca a esponja do cartucho? Eu não entendo. Para que serve a esponja do cartucho? A esponja do cartucho, ela serve para reter a tinta, a parte de baixo, e a parte de cima, porque ele não vem cheio até em cima. Ele vem com tinta na parte de baixo, geralmente é 2 ml, e aqui em cima, essa parte é vazia. Tá aqui uma esponja de cartucho original. Metade de tinta e metade de ar. A densidade dessa esponja aqui, original, é o suficiente para você pôr 2 ou 3 ml de tinta e ela não derramar. E essa parte que fica sem tinta, ela faz a pressurização do cartucho. Ela controla o fluxo de ar para você não ficar com o cartucho pingando. Para não ficar pingando aqui, ó. Então, quando a pessoa põe essa esponja porcaria aqui, ó, essa esponja não tem densidade. Ela é uma esponja que rasga à toa. Se ele botar 2 ml de tinta, seu cartucho vai pingar, vai vazar tudo. Não funciona, não tem sentido. Então, ele tem que continuar com a esponja original. Está jogando dinheiro fora. Ele não consegue pôr tinta nesse cartucho, que se ele pôr derrama, ele põe um pouquinho de tinta. A pessoa sai com o cartucho lá, faz 2 impressões e acabou a tinta. Você, consumidor, você está passando por isso. Os caras não sabem carregar cartucho. O cartucho tem que se carregar de uma forma que fique tinta embaixo e ar em cima, tá? Então, se você entender isso, você vai entender que quando o cara abre o seu cartucho e troca a esponja, ele não sabe carregar cartucho. Ah, isso é que você está falando mentira. Não, é lógica. É lógica. A esponja original não tem, é outro padrão de qualidade. Isso aqui não presta. Isso aqui é serviço. Alguém quer vender uma porcaria de uma esponja para você. Não tem sentido você abrir um cartucho, tirar a esponja original. Então, o cartucho com a esponja original, você consegue fazer fazer as impressões com 2 ml de tinta na quantidade prometida pelo fabricante. Quando você quer que ele dure 2.000 folhas, 1.500, você tem que instalar o Book Ink. Aí, para instalar o Book Ink, você não pode abrir o cartucho, ele tem que ser lacrado, porque você perdeu a vedação dessa tampa aqui, ó. O cartucho para book tem que ser lacrado, você não consegue mais vedar isso aqui, porque ele é vedado nas 3 repartições, na vermelha, na azul e na amarela. Não pode misturar tinta por aqui, ó. Então, o primeiro passo do cartucho. Se você quer instalar o book, não abra a tampa do cartucho. Se você quer carregar o cartucho de forma correta, não troque a esponja do cartucho. Isso aqui é serviço não qualificado. O cara não entendeu o sentido da esponja original. Todo mundo fala, Júnior, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, gente. Isso aqui é densidade.
A esponja é mais pesada porque existe densidade, ela segura a tinta. O que acontece com o pessoal? Eles estão carregando com seringa e agulha, está ficando errado, está ficando no ar e a tinta não desce. Aí ele pega essa esponja, tira e põe essa porcaria aqui, ó. Aí ele põe meio ml de tinta e fala que está tudo ok. Você, consumidor, está sendo enganado quando a pessoa faz isso. Recarga de cartucho do modo correto, você consegue imprimir muitas folhas com 2 ml de tinta, que é o que o fabricante promete. O cartucho preto HP de 2 ml promete 100 páginas de impressão de texto. E ele faz 100 páginas de impressão de texto com 2 ml de tinta. Você fica trocando a esponja aí, fazendo papel de besta. Você quebra essas paredes aqui, ó, corre o risco de queimar o cartucho e não consegue fazer uma recarga que funciona. Quando você for recarregar um cartucho, você pergunta para o reciclador. Não é quantos ml de tinta ele põe, é quantas impressões ele garante. Ele não vai te responder porque não tem coragem, tá? Mas o fabricante tem. Cartucho HP preto, 2 ml de tinta, faz 100 páginas de impressão de texto normal. Esse é o padrão. Então, se você quer aprender a usar cartucho HP da forma correta, ver como funciona a recarga direito, ver como funciona a instalação de um book para você ter autonomia da impressora, você vai clicar no link da descrição do canal. Vai clicar no nosso site. Dessa forma que você vê os cartuchos, você não vai conseguir ter uma impressora HP que funciona. E o problema não é da impressora, o problema é do cartucho. Se você não dominar o cartucho da HP, você não consegue usar a sua impressora. Porque o cartucho original custa R$70 e faz pouca tinta. Mas ele tem vida útil para 1.500 impressões. Para mais dúvidas, clique no site, está na descrição do canal. Nós temos várias dicas para te dar sobre como usar um cartucho HP e como usar a sua impressora HP. Você não precisa jogar a sua impressora HP no lixo por causa do cartucho. É só você aprender a entender como funciona o cartucho HP, que você não vai ter mais problema com impressões.